Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Pequenos Passos. Antes de começarmos nossa aula de hoje, temos aqui algumas dicas de estudo. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado o seu material didático e o seu caderno. Bom, meus amores, hoje na nossa aula de Geografia, iremos falar sobre sistemas político-econômicos. Vamos lá? Bom, meus amores, o sistema político-econômico que orienta a organização de uma sociedade e o seu espaço, estabelece as relações entre os indivíduos no processo de produção. Os dois sistemas são capitalismo e socialismo. O capitalismo surgiu durante a Revolução Industrial. As características desse regime político-econômico são de economia de mercado, em que o próprio determina a trajetória da circulação dos preços da produção. Monopólio é quando uma empresa ou mais domina a oferta de um determinado segmento. Cartel é quando um conjunto de empresas de uma determinada área da economia tem o objetivo de monopolizar ou dominar o mercado, enfraquecendo os seus concorrentes. E a livre concorrência é a busca de lucros, o predomínio da propriedade privada é a principal característica e principalmente uma sociedade dividida em classes. O capitalismo e a organização da sociedade. Esse sistema não tem sido capaz de assegurar uma convivência harmônica entre os seres humanos e a natureza. A difícil relação capital versus trabalho, a devastação da natureza, o aumento das desigualdades sociais e a perda de valores são pontos negativos do capitalismo. O sistema socialista. Em 1917, na Rússia, uma revolução derrubou o governo monarquista, provocando a socialização dos meios de produção. Isso significa que todas as empresas industriais ou rurais passam a ser administradas pelo Estado. Tudo é dividido entre todos, favorecendo o surgimento de uma sociedade sem divisão de classes. A economia controlada pelo Estado é denominada de planificada. A queda do socialismo. O socialismo real, caracterizado pelo excessivo controle do Estado, não direcionou corretamente os recursos do mercado e do processo de industrialização e comercialização, além de focalizar as atividades industriais da produção bélica, deixando de lado a produção de bens de consumo. Isso deixou a URSS sem competitividade. Em 1980, uma intensa crise econômica agravou a situação política e social dos soviéticos. Enfim, a defasagem tecnológica e enormes gastos militares foram determinantes para o declínio do socialismo na URSS. E em outras nações, atualmente, apenas alguns países adotam o socialismo, como China, Vietnã, Coreia e Cuba.
nova ordem mundial, o mundo multipolar. Depois do período bipolar, que dividia o mundo em dois lados distintos, surge uma nova realidade no qual não mais duas nações são potências e dois regimes políticos econômicos são aplicados, pois agora existe a hegemonia do capitalismo em nível global. O mundo multipolar corresponde aos países que lideram a direção do planeta. O primeiro é os Estados Unidos, maior potência econômica e militar. Segunda potência é o Japão e a terceira são os países da Europa desenvolvida. Então, meus amores, nós temos aqui o nosso exercício de hoje, tá certo? Então, o nosso exercício está no nosso livro, nas páginas 280 a 284. Bom, meus amores, hoje na nossa aula de geografia, iremos falar sobre o conceito de economia, ok? Economia é a ciência social que estuda a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. O termo economia vem do grego oikos e nomos, daí regras da casa. Ela estuda as formas de comportamento humano resultantes da relação entre as necessidades dos homens e os recursos disponíveis para satisfazê-las. Assim sendo, esta ciência está intimamente ligada à política das nações e à vida das pessoas, sendo que uma das principais funções é explicar como funcionam os sistemas econômicos e as relações dos agentes econômicos, propondo soluções para os problemas existentes. A ciência econômica está sempre analisando os principais problemas econômicos: o que produzir, quando produzir, em que quantidade produzir e para quem produzir. Cada vez mais, esta ciência é aplicada a campos que envolvem pessoas em decisões sociais, como os campos religiosos, industrial, educação, política, saúde, instituições sociais, guerras e etc. A ciência econômica está sempre analisando os principais problemas econômicos. O que produzir, quando produzir, em que quantidade produzir. Cada vez mais esta ciência é aplicada a campos que envolvem pessoas em decisões sociais, como os campos religiosos, industrial, educação, política, saúde, instituições sociais, guerra, etc. Macroeconomia e microeconomia são as principais divisões da ciência econômica. A microeconomia é o ramo que estuda o comportamento dos agentes econômicos, unidades individuais, em relação ao mercado consumidor, empresas, donos dos recursos de produção, chamada também por teoria dos preços. Um exemplo de seu trabalho é o estudo das alterações do comportamento de empresas e pessoas em casos de oscilações de preço. A macroeconomia estuda o desempenho global, ou seja, a economia como um todo, produção de bens e serviços, taxa de inflação e taxa de desemprego, poupança, consumo, investimento e governo.
Os problemas econômicos fundamentais, questão central do estudo da economia. Como alocar recursos produtivos limitados e escassos para satisfazer a todos a necessidade da população? Esse questionamento levou a sociedade a repensar sobre os modelos de sistema econômico. O que e quanto produzir? Dada a escassez de recursos de produção, a sociedade terá de escolher, dentro do leque de possibilidades de produção, quais recursos de produção serão utilizados para a produção de bens e serviços, dado o nível tecnológico existente. A concorrência entre os diferentes produtores acaba decidindo como serão produzidos os bens e serviços. Os produtores escolherão, entre os métodos mais eficientes, aquele que tiver o menor custo de produção possível. Para quem produzir? A sociedade terá também de decidir como seus membros participarão da distribuição dos resultados de sua produção. A distribuição de renda dependerá não só da oferta e da demanda nos mercados de serviços produtivos, ou seja, da determinação dos salários, das rendas da terra, dos juros e dos benefícios do capital, mas também da repartição inicial da propriedade e da maneira como ela se transmite por herança. Microeconomia ou teoria de formação de preços. Examina a formação de preços em mercados específicos, ou seja, como consumidores e empresas interagem no mercado e como decidem os preços e a quantidade para satisfazer a ambos simultaneamente. Estuda o comportamento de cada molécula econômica do sistema por meio de preços e quantidades relativas, ou seja, estuda o comportamento das unidades de consumo representadas pelo indivíduo e pelas famílias. As empresas, suas produções e custos, a produção e o preço de diversos bens, serviços e fatores produtivos. Para exemplificar, pode-se citar a análise do funcionamento de empresas. Macroeconomia. Estuda, analisa a determinação e o comportamento dos grandes agregados nacionais, como o Produto Interno Bruto, que é o BIP, investimento agregado, a poupança agregada, o nível geral de preços, entre outros. Seu enfoque é basicamente de curto prazo e busca explicar como a economia opera bem sem a necessidade de compreender o comportamento de cada indivíduo ou empresa que dela participam. Preocupa-se com o comportamento da economia como um todo por meio de preços e quantidades absolutos. Faz parte dela os movimentos globais nos preços, na produção ou no emprego. Economia internacional e desenvolvimento econômico. Economia internacional analisa as relações econômicas entre residentes e não residentes do país, as quais envolvem transações com bens e serviços e transações financeiras. Desenvolvimento econômico. Preocupa-se com a melhoria
do padrão de vida da coletividade ao longo do tempo. O enfoque é também macroeconômico, mais centrado em questões estruturais e de longo prazo. Então, meus amores, nós temos aqui o nosso exercício do dia, certo? Vamos lá. Ler a página 276 a 274 a 276 e responder no caderno. O que é inflação? O que é lucro? O que é produto interno bruto? Ok? Antes de terminarmos nossa aula, nós temos aqui o nosso recadinho. Você quer rever nossa aula? Acesse nosso site www.escolapequenospassos.com.br e lá você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Um beijo a todos, cuidem-se e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!